Igreja, quero saudar você que está nos ouvindo pela internet ou que vai acessar esse arquivo em outro momento. Deus abençoe sua vida, seu lar. Aqui está muito bom, viu? Te convido a vir, se tiver oportunidade, esteja aqui conosco. Igreja, vamos orar? Senhor, muito obrigado porque nos reunimos no Teu nome mais uma vez. É a Tua providência, é a Tua graça, a Tua misericórdia que possibilita estarmos reunidos neste lugar, nessa noite. Te agradecemos porque a Tua provisão, o Teu sustento entrou em nossos lares, se revelou como manifestação do Teu amor nas nossas mesas. Senhor, tudo provém do Senhor, e em gratidão nós nos manifestamos agora. Obrigado por todos que estão na Tua casa nessa noite. Obrigado por esses homens que se propuseram a estar no face a face, passando, se imergindo no contato com o Teu Espírito e também servindo e trabalhando. Obrigado pela vida deles. Agora, Espírito Santo de Deus, que está presente nesse lugar, nos conduza ao entendimento da palavra. Libera todo o bloqueio da mente, toda obstrução, todo devaneio, toda distração seja anulada agora, para que com desejo, com fome, possamos acessar a Tua palavra e por ela sermos alimentados, alinhados e tratados. Te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor para essa noite fala sobre desertos. Vamos falar sobre desertos. Nós vivemos num país tropical. O Brasil não temos a região semiárida, mas nós não temos desertos. E mesmo no semiárido, o brasileiro consegue se gerar produção, inclusive a agricultura produtiva lá. Mas 20%, pesquisei hoje, 20% do território do planeta Terra é constituído de desertos. Isso considerando só os desertos secos, terra. Porque se nós formos considerar os desertos gelados, a expansão, a extensão será um pouco maior. Aqui na América do Sul, nós temos um dos desertos mais inóspitos, um dos desertos mais desprovidos de umidade e vida, que é o deserto do Atacama, lá no Chile, bem pertinho da gente aqui. E eu não sei você, eu particularmente não conheço, talvez alguém aqui já tenha tido a oportunidade de estar num deserto, mas não me atrai. Estar num deserto, ou imaginar, mesmo que seja transitório, seja uma passagem, não é algo que me atrai. Eu gosto de lugar que tem vida, eu gosto de lugar que tem efervescência de vida. E você sabe, por conhecimento talvez teórico, ou conhecimento de fato, que deserto é um lugar difícil. Deserto não é um lugar atrativo, que você desejaria morar, que você desejaria viver, levar sua família. Eu tenho um amigo, o pastor Ismael, ele está há mais de 20 anos em Angola, à frente da Jocum, uma missão evangelística, e lugar que ele às vezes ultrapassa lá, que ele tem que passar, são lugares difíceis, a vida não é fácil. Então deserto não é atrativo. Mas eu não quero falar, o objetivo não é uma aula de geografia. Você não veio aqui para ouvir sobre deserto, configuração, características, o que acontece. É só uma analogia. Se você entender que o deserto real do planeta é um lugar difícil, nós vamos conseguir entender que há momentos nas nossas vidas que nós atravessamos desertos. Há momentos na nossa vida que nos vemos nesses desertos. E esses desertos, eles se traduzem
em uma amplitude de possibilidades. Você pode estar aqui, e aqui já tem um apontamento definitivo. Nesse grupo, que é uma representação da sociedade, eu tenho pessoas que já passaram por um deserto. Eu tenho pessoas que estão passando por um deserto. E eu tenho pessoas que certamente irão passar por desertos. Que tipo de deserto, pastor? Desertos emocionais. Quando as emoções estão todas desconectadas. Desertos da saúde. Quando vem aquela situação difícil. Desertos financeiros. Desertos relacionais. E desertos existenciais. Porque muitas vezes, independente do que está à nossa volta, o nosso interior está passando por um momento desértico. Então é sobre esse tipo de deserto, sobre essa condição que nós queremos falar. Porque da mesma forma que um deserto físico, com todas as suas dificuldades, com todas as suas características difíceis de serem enfrentadas, nos desertos existenciais, nos desertos da vida, nós também, se pudéssemos, desejaríamos não passar, mas eles são realidade. A palavra de Deus nos garante que enfrentaremos tempestades quando passares pelas águas, não submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Isso quer dizer o quê? Não é facultativo, não é uma possibilidade aleatória, é uma certeza. Você vai enfrentar lutas, batalhas, tempestades, você vai enfrentar desertos. E pode ser que você esteja enfrentando agora. Pode ser que no momento atual da sua vida, você esteja se vendo nesta condição. Você olha à sua volta e não vê manifestação de vida, algo que alimente no seu coração esperança. E como um atravessante, aquele que se propôs a romper um deserto, talvez as suas forças já estejam esvaindo, talvez as suas forças estejam acabando. Sobre esse atravessar e sobre as estratégias desses desertos inevitáveis, é o que nós queremos alinhar com a palavra de Deus. O profeta Isaías, capítulo 35, versículo 1 e 2 diz o seguinte: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplandecer do nosso Deus. Todas as pessoas passam por desertos, mas como o texto fala, a questão não é o deserto. Uma vez que eu concluí para mim, e talvez você não tenha chegado a essa conclusão, de que ele é inevitável. E se ele é inevitável, eu e você, ou já experimentamos, eu já passei pelos meus, em alguns momentos da minha vida, certamente você tem as suas experiências, e como eu disse, você está, provavelmente, pode ser que você esteja passando por um. Ele é inevitável. Então a questão não é o deserto, é o que pode acontecer no deserto. Porque diferente do lugar de que não tem vida, do lugar de dificuldade, do lugar em que você olha à volta
e não vê nada que te traga esperança. Aquele que confia no Senhor, aquele que entende que o deserto pode ser um lugar e deve ser um lugar da manifestação da glória de Deus, ele se tornará florescente, ele não deixará de ser um deserto. Mas você, numa conexão, num entendimento e na vivência de uma intimidade com Deus, aquele deserto será transformado. Essa é a proposta. A Bíblia fala de personagens que foram levados ao deserto ou optaram pelo deserto. Elias é um homem que optou ir para o deserto. E é interessante a história de Elias, porque no Carmelo ele tem uma experiência incrível com a manifestação da glória de Deus. Se você não se recorda, eu vou dar um resumo aqui. A nação de Israel estava contaminada pelo paganismo, contaminada pela adoração a falsos deuses. O rei Acabe, influenciado pela sua esposa Jezabel, tinha levado a nação ao pecado da idolatria. E no Carmelo, Elias desafia os profetas de Baal. E quando chega a vez de Elias oferecer sacrifício, ousadia no Senhor, reconstrói o altar, coloca a oferta e manda regar com água. Olha a ousadia desse homem. Taca água na lenha, pouca água, mais água, é pouca ainda, a lenha está seca ainda, coloca mais água, a ponto de ficar encharcado aquele altar. E bastou a oração ao Senhor, que o fogo desceu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha. E aí a história registra: os profetas foram mortos, uma manifestação de purificação da nação. Não deu 48 horas, esse homem que experimenta essa vitória se vê interiormente num deserto emocional. E aí o que ele faz? Ele vai para o deserto físico. E ele vai para quê? Para um retiro espiritual, para recompor suas emoções? Não. Ele vai e deseja a morte. Ele vai porque não havia mais esperança para ele. Elias encarou um deserto. Mas é interessante que mesmo com toda essa desconexão, com toda essa intensidade emocional que havia suprimido, havia mudado a sua visão, o anjo vem e o serve. E ele come a comida que o anjo preparou. Já imaginou? O pão que esse anjo preparou? Se desse uma manteiguinha aviação, então, né? Hoje eu posso falar, amanhã você não pode comer, então vamos falar. A palavra de Deus diz que ele caminhou 40 dias, ele se fortaleceu, ele atravessou o deserto. Outro personagem que foi para o deserto, Jesus Cristo de Nazaré. Após o seu batismo, ele vai para o deserto, 40 dias no deserto, quando ele é tentado por Satanás. Israel, 430 anos cativeiro no Egito. Deus leva para onde? Para o deserto. Mas o deserto de Israel era um tempo de passagem, era só até chegar a Canaã. Mas a desobediência, a falta de visão, a falta da visão correta em relação ao propósito de Deus, os levou aonde? 40 dias no deserto, até que aquela geração fosse exterminada. A Bíblia registra esses personagens que foram para o deserto. A
palavra não é para te desanimar, dizendo que você vai enfrentar um deserto, ou dizer que você pode estar num deserto. E muitas vezes Deus não nos livra dos desertos. A questão é essa: o nosso coração, o nosso desejo, a nossa expectativa talvez seja: Senhor, me livra. Eu não quero experimentar esses momentos, eles são difíceis. Os mais difíceis que eu atravessei, que dizem respeito ao meu casamento e que dizem respeito a finanças, foram terríveis. Não foram, pudesse eu optar, desejáveis, mas eles foram necessários na minha vida, porque no meu relacionamento trouxe uma outra realidade. Atravessar aquele deserto de um relacionamento fragilizado, de um relacionamento que estava em falência, foi necessário para provar o nosso coração, para nos reconectar com Deus e entre os cônjuges. O deserto financeiro foi outro que eu atravessei. Se eu pudesse, eu não teria atravessado, mas Deus me conduziu para aquele deserto, para me reposicionar, para fazer algo. Porque quando você está no deserto, entenda, não estou desprezando e desconsiderando o seu momento, pelo contrário, eu sei que ele é difícil. Eu já experimentei alguns, pode ser diferente do seu, mas eu sei o quanto ele é intenso e é difícil. Mas o que eu estou dizendo a você é que talvez você não tenha se apercebido, e por isso que o Espírito Santo trouxe você aqui essa noite, que estar nesse momento e estar vivenciando essa intensidade desértica pode ser uma grande oportunidade para te fortalecer, e pode ser uma grande oportunidade para que você seja o agente da transformação desse deserto. Porque o texto fala do deserto da terra ressequida que se alegra, o ermo que se exulta e floresce como a tulipa. O Senhor está falando de um deserto que pode florescer e que vai florescer. Eu falei do deserto do Atacama, e ele realmente, praticamente não chove. Existem lugares que as casas sequer têm telhados. Por quê? A Cordilheira dos Andes segura toda a umidade que vem da floresta amazônica para na Cordilheira dos Andes. As montanhas são muito altas, as nuvens não conseguem romper, então toda aquela umidade precipita ali como neve e fica na Cordilheira dos Andes. Mas em alguns momentos, raros, mas em alguns momentos, as nuvens transpassam a cordilheira e chove no deserto. E quando chove no deserto, sabe o que acontece? Lá no Atacama, ele floresce, tem vida, nasce vida. Então, querido, entenda, o que você está vendo é uma realidade que traduz o seu momento emocional, traduz talvez o que você está experimentando, não traduz uma realidade espiritual. O que o Senhor está falando para a igreja é: olha, o deserto que você está atravessando, neste deserto, se você se conectar com o meu coração, ele vai florescer. Ele continuará sendo um deserto, mas você verá vida, aonde agora você só vê morte, aonde agora você só vê tristeza, aonde agora você só vê desânimo. Para potencializar ainda, o diabo, o nosso inimigo mortal, que quer acabar com a nossa vida, acabar com casamentos, destruir lares, filhos, gerações, ele ainda, quando nós nos vemos nesse deserto, ele faz como ele fez com Cristo Jesus. Depois de 40 dias de jejum, qual é a proposta que ele faz para Cristo Jesus? Porque o diabo conhece o poder de Deus. Ninguém conhece o poder de Deus como o diabo. Ele veio de lá, ele era anjo de adoração, ele conhece. Ele fala para Jesus: fala,
libera uma palavra. Você está aqui nesse deserto, você está com fome, transforma a pedra em pão. Para quem está faminto depois de 40 dias, é um convite que mexe com as emoções, que mexe. O diabo ainda está falando para o seu coração: ó, cara, não tem solução, ó, essa situação não tem, para, desiste, se entrega. Quantos ao vivenciarem os desertos emocionais, a depressão hoje é uma das doenças mais comuns. A Organização Mundial da Saúde, salvo engano, é a segunda doença no mundo, a depressão. Quantos num deserto emocional desistem e abrem mão da sua própria vida? O diabo pode estar falando para você, trouxe você aqui, mas está falando no seu ouvido, e está repreendido toda a palavra das trevas nesse ambiente, que não tem solução, que não vai acabar, que melhor você desistir, você está perdendo tempo, que nada vai mudar. Não ouça essas vozes, não ouça essa manifestação, ouça a doce voz do Espírito Santo de Deus, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho, entrega o teu deserto, entrega esse momento tão difícil nas mãos do Senhor. Confia nele, confia. Se você desistir, não vai resolver. Confia nele, e o mais Ele fará. Mas para transformar desertos, uma vez que eles são inevitáveis, uma vez que você pode estar atravessando, ou você virá a atravessar, nós temos algumas possibilidades para transformar os nossos desertos. Primeira delas, fortaleça as mãos. Isaías 35, versículo 3, a parte A diz: fortaleçam as mãos cansadas. Quando nós estamos no deserto da vida, que nós somos provados, é aquele momento que parece que nada dá resultado, parece que tudo o que se faz não gera vida, todo o esforço não produz resultado. Eu me lembro no meu deserto financeiro, eu trabalhei exaustivamente, eu acordava às 4 da manhã, eu trabalhava demais para sair daquele deserto, e não via resultado, era frustrante. E quando nós estamos vivenciando isso, o que é natural é o desgaste, é o cansaço, é os ombros caídos, cabeça baixa, tristeza, desânimo e desalento. Às vezes nós vemos isso em células. Célula é um desafio. Essa é uma igreja que se reúne em células. Células são pilares da nossa igreja. E um líder começa uma célula todo empolgado, mas célula é desafio. Aí prepara tudo, naquela expectativa, ora, convida. No dia da célula não vem ninguém, e aí desanima, entrega a célula. De vez em quando, graças a Deus é raro, mas de vez em quando isso acontece. Deus nos manda fortalecer as mãos cansadas. Fortalecer as mãos cansadas. Está difícil, querido, está desgastante, está cansativo. Qual o resultado do seu desânimo? O que vai produzir efetivamente se você esmorecer, se você se entregar? Porque num deserto, vamos voltar para o deserto real, vamos fazer um exercício de imaginação. Se veja tendo que atravessar uma região desértica. É fácil? Não é fácil. E eu vou até agravar o teu imaginário. Esquece o carro, esquece o seu ar condicionado, tá bom? Vamos lá, vamos a pé, passo a passo.
Sente-se alegre? Confortável? Claro que não. O deserto tem uma amplitude térmica gigantesca. Durante o dia, um calor abrasador, mas as madrugadas são absurdamente frias, porque nada retém o calor. Não tem consistência que retenha o calor durante o dia e que vá soltando esse calor gradativamente, como acontece nos grandes centros. Por isso que você vai em São Paulo, num dia muito quente, todo aquele calor absorvido pelas edificações, eles vão se mantendo ao longo da noite, não esfria rapidamente. No deserto não é um lugar fácil, e você está atravessando esse lugar. Voltamos aqui para a imaginação. Você olha à sua volta, só vê areia, só vê pedra, o sol castigando, o sol te consumindo, e você tem uma travessia. Você sabe que tem um lugar para você chegar. O que vai acontecer se no meio do caminho, depois de desgastado, depois de sofrido, depois do seu corpo estar desgastado, no meio do caminho você falar: não dá mais, não vale a pena. Se você voltar, você está no meio do caminho, você vai voltar, você vai cumprir a mesma jornada para chegar até o final. Se você desistir, o que vai acontecer? Qual é o resultado? Se você fraquejar e desistir, a morte. Por isso, seja qual for o momento e a posição que você está nessa travessia, precisa haver transformação. Uma vez que isso está acontecendo e não dá, você está orando, você está clamando e não está vendo mudança. Deserto é lugar de prova, lugar de ser testado, lugar de ser moldado. No conforto, no prazer, no lugar de descanso, a maioria das vezes nós relaxamos, nós baixamos a guarda. Num deserto não dá para fazer isso, porque senão a gente sucumbe, senão a gente morre. Você já começou a jornada, filho? Você já começou a travessia? Siga em frente. Israel, quando começou a travessia, não foi muito tempo, porque eu estou falando de um povo que era escravo, fabricante de tijolo, era escravo. Deus vem com poder, com manifestação de poder e glória, livra esse povo da escravidão, para os conduzir a uma terra prometida, terra que mana leite e mel, a Canaã prometida. Bastou alguns dias de caminhada para eles quererem voltar. Na cabeça deles era preferível voltar à escravidão, porque lá tinha mais conforto, porque o deserto é ruim, mas o deserto era necessário. Uma vez que esse deserto que você está enfrentando é inevitável, não desfaleça. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A vida cristã, eu tenho repetido isso aqui, a vida cristã não é uma vida de facilidades. Se alguém apresentou um evangelho para você de vida de prazer e tranquilidade, desprovida de lutas e batalhas, você foi enganado. Não é o evangelho que eu conheço. O evangelho que eu conheço é um evangelho de batalha, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de confronto. E o que a palavra está dizendo aqui, olha, lançou mão do arado, se propôs a caminhar na presença do Senhor, você entregou a sua vida a Cristo. Você vai olhar para trás, você vai perder o rumo. Os mais antigos aqui conseguem entender essa referência do arado, porque naquela época arar a terra era com animais. Então quem estava segurando o arado aqui, conduzindo o animal, ele tinha um objetivo fixado lá na frente, porque senão a linha fica toda torta, e se ele ficar olhando para trás, ele perde a referência. Olhar para frente é se manter alinhado, não pode ficar olhando para trás. Começamos a obra e não importa onde estamos, não importa o que estamos passando, Deus quer que continuemos. Temos que continuar até o final. Desistir agora
Você que está enfrentando esse deserto, se desistir agora, o seu casamento está se esfacelando. Alguns casamentos estão até desconectados. Tem mulheres que oram por 10, 15, 20 anos pela conversão do marido. Vem para a igreja e chega em casa e enfrenta uma batalha. O marido, sabe, que não compreende essa busca espiritual. Tem esposas também, é mais comum o marido estar desconectado. Está 10, 15 anos orando. Chega, não desisti, não quero mais, cansei. Qual o resultado? Você está atravessando? Continue. De todos os lados, olha o que Paulo fala à igreja de Corinto. Corinto era uma cidade rica, Corinto era uma cidade cosmopolita, mas era uma cidade pagã, com cultos, com uma influência pagã, uma influência de deuses estranhos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É a música do Kaique, né? Cadê o Kaique? Essa é tua, né, Kaique? Solo do Kaique, essa aqui, né? Quando você vê o Kaique cantando, ele está falando desse aqui, ó. De todos os lados nós somos pressionados. Isso é deserto. Mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso, continuando Paulo falando à mesma igreja, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, atenta aqui igreja, você está em sofrimento, os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Igreja, o que Paulo está dizendo aqui, olha, esses sofrimentos, esses momentos difíceis, eles são leves e momentâneos. Mas pastor, você não está entendendo o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, eu imagino que seja difícil, eu já passei por momentos assim, mas comparado, agora eu vou para a comparação. Por que Paulo está falando que eles são leves e momentâneos? Porque eles apontam para uma glória eterna. Quem experimentou maior dor e aflição jamais imaginado pelo homem foi Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque não foram os cravos, não foi a tortura física que produziu a angústia e a dor no coração do meu Salvador, foi suportar em si os meus pecados, os seus pecados, e por conta dos meus e dos seus pecados, ele se viu sozinho numa cruz, sem aquilo que ele mais amava, que era a conexão, a intimidade com Deus. Naquele momento, naquela cruz, ele estava e ele precisava estar sozinho. Então, se você entender que em Cristo Jesus, o nosso Salvador, as suas aflições, as suas atribulações, por mais desconfortáveis que sejam, elas vão de ser leves e momentâneas, porque você está entendendo que tudo que você está passando é para te apontar para a presença do Senhor. A palavra de Deus diz que todas as coisas, ouça com atenção, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas, queridos, é até esse momento de aflição, é até esse momento de dor, é até esse deserto que você está experimentando. Firme os joelhos vacilantes. Aqui não tem o pessoal do jiu-jitsu, não tem alguém que luta jiu-jitsu aqui? Tem nada, né? Tem? Você, Kaique? Que esse shape? Quem luta jiu-jitsu é o Haldman, né, cara?
Na nossa igreja nós temos algumas extensões que tem o Ministério de Jiu-Jitsu. Temos um pastor que é campeão nacional e pan-americano. Pastor Haldeman é campeão nacional pan-americano de Jiu-Jitsu. Por que eu estou falando isso? Porque é luta corpo a corpo. Na época das batalhas, lá do tempo de Cristo, batalhas medievais, não era arma. Hoje aperta um botão e uma bomba explode lá. É corpo a corpo, soldado a soldado. Se não tiver uma base firme, você não consegue combater. Se os joelhos estiverem vacilantes, você vai sucumbir. Porque a palavra está dizendo assim, ó, você está enfrentando uma luta, você está enfrentando uma batalha. E o que a palavra de Deus diz com relação à nossa luta? Que a nossa luta é contra quem? Marido contra mulher? Patrão contra empregado? É isso que a palavra de Deus diz? A nossa luta não é contra carne ou sangue. Então você não luta lutas físicas, são lutas espirituais. E mesmo nessas, os joelhos não podem estar vacilantes. Os joelhos têm que estar firmados. Firmem joelhos vacilantes. Porque nessas horas de deserto, nessas horas desses isolamentos, dessa intensidade de dor. Eu estava lendo hoje um livro, ganhei do Humberto. Ficou a dica aqui, viu? Ganhei do Humberto, mais um que me deu um livro de presente. Na sutileza da palavra. Santificação é o tema do livro. E o autor fala assim, que esses momentos difíceis, eles vêm montados em cavalo. Às vezes chegam com uma velocidade gigantesca. Essa tempestade, essa desconexão, essa intensidade de dor, essa intensidade de provação, parece que vem muito repentinamente. O autor fala, vem a cavalo, se instaura muito rapidamente, mas vai embora a pé. Quer dizer, vai saindo, vai se desfazendo de uma forma um pouco mais gradual. E nessas horas desses desertos, o que muitas vezes acontece? Você orava com intensidade e agora você está orando, quase não ora mais. Antes você tinha tempo de devoção inegociável com o Senhor. Nada era mais importante do que o seu momento da leitura da palavra, quando o Espírito Santo estava te alimentando e se revelando a você. Hoje você quase não pega mais na Bíblia, quase você não ora mais, e você está usando como justificativa. E eu estou dizendo para você porque esse comportamento me é peculiar também, viu? Não sou melhor do que ninguém aqui. Porque nos momentos desérticos da vida, em que as mãos fraquejam e os joelhos vacilam, o que tem de mais comum é nós nos distanciarmos do Senhor. Porque nós fazemos uma referência de que, olha, esse lugar em que eu estou, fui esquecido por Deus. Para eu estar experimentando isso daqui, Deus se esqueceu de mim. Se Deus se esqueceu de mim, também vou me esquecer dele. É no deserto que a oração tem que ser mais fervorosa, porque ali temos que orar pela fé, não é pela vista, pelo que cremos e não pelo que sentimos. Quando nós estamos no deserto, o que nós vemos não é vida, o que nós vemos não é satisfatório. E eu continuo orando para que aquilo se transforme. Qual é o objetivo? É para que o deserto floresça. Olha, eu não posso evitar o deserto, eu vou atravessar, ou eu estou atravessando o deserto. O que eu desejo é transformação do deserto. Esse deserto, ele precisa passar por uma transformação.
e eu estou orando, eu não estou vendo, nada acontece, não vejo vida, eu continuo a orar. Elias orou, e a chuva deixou de vir sobre a terra, e aquilo provocou uma situação muito ruim na nação de Israel, até o dia que Elias dobrou os joelhos e começou a orar por chuva, e ele fala para o seu servo: vai até o monte ali, dá uma olhada para a região do mar. Senhor, não tem nada, não vejo nada. Elias podia ter falado assim: não deu certo, eu orei, era para ter chovido, então seja o que Deus quiser. Fé não é isso. A manifestação da fé é convicção, é certeza de que nesse deserto vai chover. E Elias continua orando, vai dar uma olhada, nada. Volta lá: Senhor, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Avisa o rei para ele correr, porque senão a chuva vai pegar ele. A chuva está chegando. Você quer que chova no seu deserto? Você quer experimentar do sobrenatural de Deus, mesmo nesse momento desértico da sua vida relacional, espiritual, saúde, financeira? Sabe-se lá qual é a tradução do deserto da sua vida, mas você quer experimentar alívio, refrigério, suporte, quer ver vida? Continue se conectando com Deus, continue buscando a presença do Senhor, e principalmente continue a confiar. Vai chover no seu deserto. Aleluia. Terceiro, profetize. Profetize. Abrir a boca para reclamar é a coisa mais fácil que tem. Bastou um mínimo desconforto, bastou uma variação que saiu 5% do eixo da minha vontade, da minha expectativa. Não era isso que eu queria, não é desse jeito que eu queria. Já é o suficiente para sair da minha boca palavras de reclamação, palavras de desconforto, murmuração. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Ora, se todos enfrentamos desertos, eu quero dizer que você pode estar enfrentando desertos, mas há pessoas que se relacionam com você, há pessoas da sua relação familiar, da sua relação social, que também enfrentam desertos. Não imagine que só você enfrenta os momentos difíceis. Quantos, ante aos desertos da vida lá fora, agravados porque não conhecem a Deus, agravados porque não têm intimidade com Deus, estão sucumbindo, estão desistindo. Os níveis de suicídio têm aumentado. Algumas cidades aqui perto, jovens estão se suicidando, e jovens com boas famílias, com boas condições sociais, estão tirando a vida. Entraram num deserto emocional e não veem perspectiva, e estão tirando a vida. O que a palavra está dizendo aqui é o seguinte: olha, você enfrenta um deserto. Nesse deserto, ao invés de você reclamar, libera a palavra de bênção e ensina as outras pessoas, influencia as outras pessoas. Você se lembra de Jó? Você se lembra da história de Jó? Você conhece a história de Jó? Jó foi um homem que enfrentou os 3 desertos talvez mais difíceis, que mais afligem o homem. Primeiro deserto que ele enfrentou, ele perdeu sua família, 10 filhos morreram. Num momento só, ele perde 10 filhos. Talvez não exista deserto emocional mais intenso que esse. Na sequência, ele perde todas as suas finanças.
ele era um homem muito rico, ele perdeu tudo. Ele se vê num deserto financeiro. Não fosse esse cenário trágico o suficiente, ele ainda é coberto de chagas da planta dos pés até o topo da cabeça. O terceiro deserto, a saúde. E os seus amigos vão visitá-lo e acusam, querem convencê-lo de que é culpa dele, é pelo pecado dele. Mas há um momento em que nada havia ainda acontecido na vida de Jó, mas o Senhor fala: olha, se Jó não orar por vocês, quando o Senhor se manifesta, se Jó não orar por vocês, vai acontecer coisa ruim para o lado de vocês. Jó 42:10 diz: depois que Jó orou por seus amigos, Jó orou por seus amigos, ele estava na pior condição que você possa imaginar. Ele tinha perdido 10 filhos, ele tinha perdido todo o seu dinheiro, ele estava doente, coberto de chagas. Ainda assim, da boca dele sai uma manifestação de amor para a restauração da vida dos seus amigos. E depois que ele ora pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Então deixa eu falar uma coisa: você está enfrentando um deserto, mas tem gente que convive com você que também está. E se você não conseguir mostrar para as pessoas, olha, há esperança para o perdido, há esperança. Se você entregar a sua vida a Jesus, esse deserto que você está enfrentando, que eu também enfrento, ele será diferente. Ele continuará sendo desafiador, mas você não estará mais sozinho. Você tem que ser boca profética para que o seu deserto seja transformado, mas para que outras pessoas sejam impactadas. Então, o que é mais difícil, o que é mais complicado, é a sociedade que deveria ver a diferença entre ser filho de Deus e não ser filho de Deus, olhar e ver que não tem diferença. Parece que o sofrimento do crente é pior, parece que a vida do cristão é pior, porque ele só vive reclamando, só vive falando mal, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal de tudo. Eu não quero ser crente, eu já tenho as minhas dificuldades, eu já tenho meus perrengues. Vamos virar a chave. Você é filho, filha de Deus. Deus projetou você para dar certo. Deus não te projetou para morrer no deserto. Deus não te projetou, não criou você para você sucumbir no deserto. Mas tem pessoas que precisam ouvir da voz de Deus, e você pode ser esse agente, você pode ser essa voz. Como diz o profeta, voz que clama no deserto, voz que clama no deserto. Então se abrirão os olhos dos cegos e destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Deus vai te usar tremendamente se você for fiel no deserto. Se no deserto o teu comportamento for um comportamento de quem vê o agir de Deus, quem tem certeza de paternidade espiritual, quem tem certeza de que mesmo no vale da sombra da morte, você tem absoluta certeza que a vara do Senhor está te conduzindo e também está te consolando. Sabe por quê? Porque o teu destino não é a morte no deserto. O destino que Cristo Jesus traz para aqueles que andam com Ele, para aqueles que entregam a vida a Ele, é pastos verdejantes e águas tranquilas. Esse é o propósito da vida entregue a Cristo Jesus. Fiquem em pé, fiquem em pé.
fazer um apelo agora. Se você está aqui conosco, está enfrentando um deserto, e eu sei que você está enfrentando um deserto, e mais de uma vez você pensou em desistir, mais de uma vez você pensou em se entregar, eu quero te convidar, num ato de fé, num passo de fé, de determinação, vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Você que está enfrentando um deserto, seja ele de que natureza for, vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. No deserto pode ter vida, no deserto pode florescer vida. Não aceite a palavra de que não vale a pena, não aceite a palavra para desistir, não aceite a palavra de que deixa para lá. Recebe uma palavra de incentivo. Eu posso ver a batalha pertence ao Senhor. O mal que vem contra mim tu transformas para o meu bem, para o meu bem. O mal que vem contra mim. O deserto é um desafio. O deserto é um desafio. O deserto não é um lugar de alegria, prazer. Mas você não foi feito para morrer nesse deserto. Deus não te criou para morrer nesse deserto. E se você crê, vida vai surgir. Eu não vou falar aqui de uma forma leviana, eu não vou falar de uma forma aqui superficial, eu não estou aqui para te trazer uma esperança falsa e dizer que amanhã o teu deserto acabou, e dizer que você vai sair daqui e vai estar tudo bem, amanhã vai amanhecer tudo diferente. Tomara que assim seja, tomara que aconteça dessa forma. Mas se amanhã o deserto ainda estiver lá, se amanhã ainda existir as mesmas dificuldades, hoje você decidiu trazer vida para o deserto. Hoje você decidiu que Cristo Jesus vai estar com você nessa caminhada. Entrega os teus caminhos ao Senhor, diz a palavra. Confia nele e ele tudo fará. Cessa a murmuração, cessa a reclamação, cessa toda manifestação de revolta. Como diz o salmista, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a Ti. Louve ao Senhor no deserto, glorifique ao Senhor no deserto. Você não está sozinho, Deus não se esqueceu de você. O mais importante para a sua vida, que é a salvação, Deus já providenciou Cristo Jesus. A situação mais difícil da humanidade, que é a salvação, é o peso do pecado. Em Cristo Jesus já veio a solução. Que dirá para outras situações? Qual é o impedimento? O que nos separará do amor de Cristo? O que vai nos separar do amor de Cristo? A dor, a aflição, a carência? O que vai te separar do amor de Cristo? Creia que a chuva vai chegar. Continue orando, continue se consagrando, continue buscando. É um passo de cada vez, mas com determinação. Faça como Paulo. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam,
prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? É Cristo Jesus, para receber a soberana manifestação do amor de Deus. Recebam uma palavra de alinhamento, de revigoramento, de fortalecimento. Se conectem com o Espírito Santo de Deus. Você que está aí no seu lugar, o Espírito Santo também está tocando no seu coração e te convencendo daquilo que você precisa fazer. Traz do seu coração uma palavra de alinhamento. Traz do seu coração uma palavra de posicionamento. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque na tua palavra há refrigério, na tua palavra há fortalecimento, na tua palavra somos tratados e impulsionados. Querido Deus, Pai de infinita graça, amor e misericórdia, sobre todos esses, ó Deus, que vieram aqui à frente e aqueles que não vieram, que buscam, Senhor, algo da tua presença, uma manifestação da tua graça e do teu amor que os alcança nesse momento tão difícil que estão enfrentando. Venha a chuva de graça, venha a chuva de amor, venha a chuva da tua presença, venha algo do teu sobrenatural a tocar seus corações. Pai, em nome de Jesus, a todos indistintamente, alinha o nosso coração e derrama como chuva serôdia, como chuva no tempo certo, a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Oramos, Senhor, firmados em Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor.